1973, o cantor Georges Benjor fez uma viagem até a casa de Nicolas Flamel, em Paris, um alquimista francês do século XV. E a partir dessa experiência, o álbum A Tábua de Esmeralda nasceu, explorando temas alquímicos herméticos e o poder da mente sobre a matéria. Mas afinal, o que é a Tábua de Esmeralda? Ela realmente existiu? O que ela diz? Hoje no Globo Repórter? Não, hoje no Mundo Freak Confidencial, conheceremos esse texto antigo que contém ensinamentos atribuídos aí ao tal do Hermes, uma figura lendária, né? Não qualquer Hermes, o Trimegisto, uma figura lendária que combinou elementos de deuses egípcios e filósofos gregos. E hoje você vai saber mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Trimegisto, o 3 vezes host. E para me ajudar, temos aqui ele, novamente aqui no Mundo Freak Confidencial, o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. A minha grande dúvida é: quem vai ser papai? Temos aqui também o nosso músico, editor, galã, Murilo Lourenço. E aí, gente, eu tava vendo e tábua é daquelas palavras que fica melhor quando você fala errado, né? Que você fala tauba. Tipo, sobrancelha, asterístico. Iogurte, né? Largatixa. Cérebro. Gosto muito de cérebro. Excelente. Então hoje vamos falar sobre a Tábua de Esmeralda. Olha, até dá uma Tábua de Esmeralda. Dá um poético, né? Vira, que bonito, é. Porra, perfeito, perfeito. Temos aqui também uma convidada incrível pela primeira vez no Mundo Freak Confidencial. Nossa queridíssima Raquel Ferraz. Oi, gente. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor, pelas moças bonitas. É isso aí, gente. Olha aí, ó. Estou sempre favorável às moças bonitas. Isso aí. Tá tudo certo. Vamos lá, galera. Tábua de Esmeralda, Georges Benjor. E eu vou ser bem honesto, o ouvinte que é mais fã aí de muito tempo aí do Mundo Freak, sabe que eu sou anti-música, né? Eu sou contra. Eu sou... Inventaram música. Você é o João Cabral de Melo Neto, do nosso tempo? Andrei e o Rogerinho do Ingá. Os dois a 80 por hora. Eu sou contra a música, conheço nada de música, mas claro que Georges Benjor, acho que todo brasileiro, invariavelmente, conhece a vastidão, né, mesmo que de maneira rasa, a sua obra. E é claro que a gente vai falar mais sobre tudo isso, sobre magia, esoterismo, Tábua de Esmeralda, é um tema que é muito caro pra gente aqui. Antes de a gente continuar esse papo incrível, que tá bem musical e tem um exposed aí nos extras do... Galera, não percam os extras do Mundo Freak Confidencial. A música para de tocar, sempre dá uma aguardada, às vezes toca uma propagandinha ali, aí você dá uma pulada. E aí o que acontece? Dá uma olhada, porque às vezes tem uns extras muito da hora, eu acho que o extra dessa edição ficou muito legal. Mas, pra não falar de Exposed aqui, vamos dar um recadinho meados. Primeiramente, agradecer ao apoio de vocês. Galera, essa pauta foi incrível de fazer. Eu tô muito feliz de conseguir falar sobre coisas muito legais e que a gente acha que ninguém vai gostar, mas que, poxa, a gente tem um público incrível que sempre tá abraçando as ideias muito malucas que a gente vai fazendo, vai falando. Então, muito obrigado pra você que tá sempre aqui curtindo, comentando, apoiando, tanto nas redes sociais tipo Twitter quanto Instagram. Enfim, vocês estão sempre lá dando apoio. A gente lembra que faz toda a diferença o engajamento e a interação de vocês. E falando sobre isso, e agora eu vou dar um puxão de orelha aqui em vocês, aqui, ó. Vocês sabem, já deve ter virado carne de vaca aí pra vocês. Poxa, toda sexta-feira tá saindo o Mundo Freak Apresenta lá no YouTube. Cadê vocês? Fica aqui um convite aqui pra trazer os ouvintes do Mundo Freak Confidencial. Galera, se todos vocês forem lá ver, a gente vai estar com um canal de YouTube muito bom. Eu vou dizer pra vocês que vai ser um bom start. Poxa, vai lá no nosso canal no YouTube, segue a gente, clica no sininho pra você receber as notificações dos novos conteúdos. Pra gente é sempre muito importante. Lá no YouTube, no nosso canal, a gente tá lançando conteúdos inéditos e exclusivos aí com a galera freak, convidados maravilhosos e temas que vocês já viram aqui no Mundo Freak ou de temas parecidos e correlatos
do que a gente tá sempre falando aqui no podcast. Então, ó, já tivemos convidados como a Mabê, já tivemos convidados como o Daniel Pires, cara, a gente já teve vários Mundo Freakers, como a própria Jay, o Rafael Jacaúna tá sempre pintando e bordando lá com a gente, e a gente se junta ali pra fazer uma espécie de mesa redonda da maluquice, né? Das coisas freak, né? Então fica aqui o convite, galera, vai lá, se você tiver dificuldade de achar nosso canal no YouTube, coloca lá no YouTube, Mundo Freak, você vai achar a gente, você vai ver a nossa carinha feia lá, ou você pode ir no post desse episódio e clicar ali nos links que você vai direto ali, você vai clicar, por exemplo, esse é o podcast da Tábua de Esmeralda. Você clica lá no post e aí você vai descendo e você vai ter uma série de listagens de links. Podem ser coisas que a gente mencionou no episódio, como imagens que a gente tá se referindo, ou então, né, as coisas que a gente vai falando dos recadinhos. Então você clica lá no link do nosso canal no YouTube e, sem brincadeira, deixa sempre o curtir, tenta seguir a gente se você não segue ainda, compartilha nosso conteúdo, clica no sininho para receber as notificações, pra gente vai ser, ó, muito, muito, muito importante. É uma expansão, a gente tá aumentando aqui a nossa pirâmide Illuminati, às vezes eu recebo muitas mensagens, poxa, Andrei, eu adoraria apoiar vocês, mas eu tô desempregado. Uma maneira de você ajudar a gente é dando engajamento, é estando ali com a gente, deixando seu comentário, etc e tal. Eu sei quantos vocês são. Eu tô falando com você, o Rebeca, o Roberto, o João. Cara, João, você tá sendo mó otário com a gente, João. Ô Maria, Maria, você tá sendo otária com a gente, Maria. Que porra é essa? Você tá aí só escutando aí, não tá fazendo mais nada. Tem que só escutar. Venha nós, o vosso rei, e acabou. Não, você vai lá no YouTube, deixa. Tô brincando aqui, gente, pelo amor de Deus. Vocês não são obrigados, vocês sabem. A gente aqui do Mundo Freak, a gente é super de boa. Vocês não são obrigados a nada, obviamente. É uma grande brincadeira aqui. Não se ofendam, por favor. E deixaremos a recomendação e a sugestão pra vocês irem lá no YouTube e seguirem a gente, nosso canalzinho. E, é claro, seguir a gente nas nossas redes sociais. Sempre @Mundo Freak pra tudo, menos no Twitter, aquela rede de arrombado, que é @Mundo_Freak. Tirando isso, Mundo Freak, vocês acham a gente em todos os lugares. E falando sobre isso, lançamos aí a nossa nova plataforma de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Dê uma olhadinha lá. Galera, eu vou deixar um aviso pra vocês. Prometemos grupo, o grupo está vindo. O que acontece? Os grupos que a gente tá fazendo, vai ser um grupo no Telegram com ouvintes, e eu já vou dar a dica aqui pra vocês. Vocês, em breve, vão receber um e-mail. Todo mundo que apoia a partir da recompensa que dá direito ao grupo, que é de R$25, você vai receber um e-mail com um formulário, você vai preencher esse formulário e você vai receber um link. Quando você não receber, caso você não receber, você vai mandar um e-mail pra gente. Mas por enquanto a gente não mandou nenhum e-mail, a gente vai avisar e ó, vou me comprometer, vai ser uma quinta-feira que eu prometo pra vocês, até a quinta da semana que vem, esse grupo vai estar no ar. E galera, lá vão ter várias notícias legais de bastidores, várias das coisas que a gente tá fazendo. Eu e a Ira vamos estar, no mínimo, vamos estar lá. E a gente vai fazer convite para todos os Mundo Freakers que estiverem interessados também em interagir com os ouvintes 24 horas por dia. Nem sempre a gente vai estar disponível para responder qualquer coisa, né, seu doido? Mas a gente vai estar lá e a gente vai fazer diversas enquetes para falar sobre episódios futuros, recomendações. E os apoiadores vão ter aí preferência em escolher os próximos episódios. Eu vou ir falando para vocês. Então, galera, é isso que eu queria falar por aqui hoje. O podcast ficou bem maneiro. Vamos falar de música, que é um assunto que eu domino nada. Então, eu vou passar muita vergonha nesse episódio. Me desculpem. Mas é isso aí. Pelo menos quando alguém que não é a gente passa vergonha, ao menos a gente fica bem. A gente fala, putz, podia ser eu ali recebendo aquela queimada lá. Não sou eu. Então acho que vai ser bem divertido pra vocês e o episódio está com pessoas incríveis aí pra adicionar. Então, vamos voltar. Tábua de Esmeralda, ou Tauba de Esmeralda, como a gente decidiu aqui, né? É um álbum, né, do Jorge Benjor. É interessante que esse lance de álbum, ainda é relevante esse negócio de álbum? Porque álbum hoje em dia é o quê? É Spotify, Deezer, essas paradas assim, né? As pessoas jogam sample e bomba no TikTok. Álbum hoje em dia é alguma coisa? Preciso explicar o que é álbum? Ainda é um jeito de lançar música, né? Mas muita gente não lança mais desse jeito. Tipo, sei lá, o Alok. É um cara que lançou... Não, é verdade, o cara é relevante no cenário de música. Eu não gosto. Sim. O cara é relevante pra caralho. Lança uma porrada de música, uma por semana. E eu não sei se ele já lançou um álbum, mas até recentemente não tinha um álbum. Porque tinha centenas de músicas e não tinha um álbum. Hoje em dia tem esse negócio do algoritmo, né? Que eles falam, você tem que ficar postando música no intervalo pequeno. E se você faz um álbum, um disco, não, é impossível. Você demora, sei lá, você vai fazer um disco ok, você vai demorar uns
sei lá, uns 6 meses. Talvez menos, talvez mais, mas não dá pra você lançar um disco, um álbum a cada 2 semanas, né? Então aí a galera fica lançando single, essas coisas. Mas ainda tem álbuns e discos muito bons saindo por aí. Sobre álbum, o que eu acho, tá? A gente tá vivendo numa época em que realmente a indústria, ela tá mudando muito. E aí ela muda também os formatos, porque, enfim, a indústria vai mudar as coisas do lançamento e tudo mais. Contudo, a gente tem que lembrar que, antigamente, quando a gente pensa nas grandes gravadoras, elas também tinham formatos diferentes de lançamento. A gente tinha os EPs. A gente tinha discos que era somente uma música. A gente tem a indústria da Motown, que foi um negócio absurdo. Sim. Enfim, eu acho que a gente não tá vendo algo tão novo, talvez o TikTok seja uma coisa nova, mas assim, a gente já viveu isso e o disco, essa coisa do álbum, ele continua relevante. A gente vê grandes lançamentos como Beyoncé. Sim, isso que eu ia falar. O quão foi impactante. Agora, o disco da Billie Eilish. Outros artistas que vêm lançando também e que isso ainda continua falando sobre uma ideia conceitual, uma ideia que é relevante. E existe consumo, existe público pra isso. Sim. É isso que eu ia falar, né? Porque antes você talvez só existisse esse formato, né? Porque você lançava um CD, né? Que o CD era o álbum. Tava lá o conjunto de músicas e era meio que o teu projeto. E aí todas as músicas, em teoria, é claro que você podia ser mais experimental e ter uma faixa bem ampla, assim, mas você meio que pensava aquele conjunto de músicas como vamos dizer assim, um mesmo quadro narrativo, artístico, né? Em que eles se comunicavam de certa maneira. A não sei que fosse uma coisa super experimental, que não existe internet, era um pouco problemático, né? Como é que você faria algo solo, assim, nesse sentido também, talvez, né? Inclusive, quando um álbum é pensado para ser um álbum e não é uma coisa que aconteceu por acidente, simplesmente gravaram um monte de música e falam, quer saber de uma coisa? Já dá para fazer um álbum. Quando ele é pensado como um álbum, até a ordem das faixas faz sentido, né? E tem uma importância e tem uma cadência no próprio disco. Eu, como ouvinte, assim, para quem tá ouvindo, eu não manjo nada de música tecnicamente, eu só gosto de ouvir música, saca? Eu não toco nenhum instrumento, não sei de teoria, mas eu sou uma pessoa que escuta álbuns. Se um artista não gravar álbum, eu não vou escutar a música dele, porque eu gosto de ouvir álbum do começo ao fim. Eu passei por essa fase, Vinícius, inclusive, quando começou o Spotify, eu ia nos artistas e eu deixava o álbum inteiro deles. E aí eu vi que eu não tava ouvindo todas as músicas, e aí meio que foi um processo de eu aceitar de só curtir músicas únicas, assim. Sim. Ainda tem alguns artistas que eu gosto de ouvir o disco inteiro. Mas aí, de um tempo pra cá, eu comecei a só curtir músicas específicas, assim. Eu me senti um pouco sujo fazendo isso. Eu me senti um pouco sujo. Mas também funciona de uma certa forma. E também essa questão do disco que a gente vê, do disco conceito, que todas as músicas são pensadas, também não é uma coisa que sempre existiu. Igual a Raquel tava falando, teve outros formatos mesmo. Então, é uma coisa que ficou muito forte mesmo na década de 60 ali, principalmente por causa dos Beatles, com os Sgt. Peppers, foi assim, o primeiro que teve essa mudança de avalanche cultural mesmo de um disco conceito, né? E aí, a partir daí, os artistas começaram a ter um pouco mais de cuidado de fazer uma coisa mais fechada mesmo, mais hermética, vamos dizer assim, como um disco, né? Era muito caro a questão do disco, né, antigamente. Então você tinha pouco, então você tinha rádio, as pessoas ouviam rádio. Então as gravações eram feitas nas rádios ou nessas grandes gravadoras. Aí quando começou a popularização dessa questão dos discos, não sei o quê, você tinha o lançamento dessas bolachinhas. Hoje, quando você vai em sebo, você vê umas bolachinhas que só tem uma música, uma ou duas, né? Porque um lado e o outro. E assim, não só essa galera gringa, mas assim, Chico Buarque tem dessas bolachinhas, tipo com a banda. Foi um puta sucesso. Então você comprava só a banda. Você comprava só uma música. Então a gente já viu outros formatos, assim. Mas é isso, assim, criaram-se outros esquemas. Beatles, a gente também tem grandes discos, sei lá, o disco do Tom Jobim com Frank Sinatra. Tem coisas que são grandes histórias que a gente está falando. Para além disso, a gente também tem trilhas sonoras, enfim. Eu levantei esse assunto justamente porque o meu medo, o meu receio é a gente não ter mais espaço para álbuns como esse, que é o do Tábua de Esmeralda, por exemplo, assim. É claro que eu ia citar logo o Beyoncé, né? A Raquel brilhantemente fez antes, porque eu fico pensando, poxa, será que só os grandes artistas vão ter a oportunidade de parar um ano sabático para escrever? É claro que, né, os artistas não param um ano sabático, né? São os escritores, os artistas que estão ali por trás fazendo o ghostwriting da parada e tal. Enfim, mas eu fico pensando,
tipo assim, se tu não tiver nesse fluxo de lançamento pra tentar criar hype, pra tentar levantar a rede social, se isso não inviabilizaria álbuns como esses, que, tipo assim, dá pra você pegar um conceito, porque, inclusive, o Jorge Benjor, ele, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele nunca mais voltou a falar disso. Então eu fico imaginando, poxa, pra um artista lançar uma parada, que não é experimental no sentido musical, mas vamos dizer assim, é experimental no sentido conceitual, do tipo de pegar uma parada que a pessoa teve um hiperfoco muito maluco, vamos fazer um álbum disso? Se hoje seria viável, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Eu já fiz um disco, olha só. Dá pra fazer. Hoje, inclusive, com a tecnologia, a gente tem muito mais possibilidade de fazer. Eu acho que ainda tem muita gente que ouve disco e muita gente que faz mesmo disco. Talvez o que tenha mudado é que surgiram outras formas de a gente consumir música. Por exemplo, o Spotify, mas as pessoas ainda continuam fazendo discos conceituais. Cara, Andrei, eu trabalho com isso, cara. As pessoas continuam lançando disco, cara. Assim, a gente tem muito artista lançando, não só os grandes, mas também esses médios e também os pequenininhos. E aí tem uma coisa que eu acho que o Mu estava até falando sobre a tecnologia. Tem uma questão também sobre a gente ter tecnologia, as pessoas têm acesso à tecnologia de uma forma muito mais fácil e simples do que antigamente, que eu só tinha as gravadoras e os estúdios. Hoje em dia eu posso fazer um disco em casa. E aí você vê o surgimento do brega funk e de outros tipos de manifestação que não estão atrelados necessariamente a uma gravadora, que era o caso do Jorge Ben, dessas grandes estruturas. O que a gente talvez esteja conversando é sobre a qualidade dessa gravação e o dinheiro investido nessa gravação e os recursos investidos. Porque um disco como o do Jorge Ben, que a gente vê a ficha técnica, a gente tá falando de uma orquestra, a gente tá falando de uma banda foda, a gente tá falando de 3 produtores. É um negócio que é uma outra coisa. Que aí realmente uma Beyoncé. Sim, com certeza, né? Voltando aqui pro lance da pauta, eu acho que seria interessante a gente introduzir, né? Eu acho que, como eu falei, Jorge Ben, as pessoas, mesmo que não conheçam muito, né, é um cara muito presente na música brasileira. Eu acho que quem acha que não conhece só não sabe que é ele. Assim. Pô, os Alquimistas estão chegando, que abre o álbum dessa parada. Quem não escutou isso... Não, as músicas de festa do Jorge Ben, cara, Taj Mahal da vida, todo mundo já ouviu. Impossível. Sim. Ser brasileiro e não ter ouvido. Ouso dizer que ser gringo e não ter ouvido uma música do Jorge Ben também é difícil. Exato. O Jorge, ele tem uma coisa importantíssima que ele conseguiu exportar bem, né, as coisas dele. Que é uma coisa que... E assim, sendo brasileiro, né? Porque a gente teve outros artistas que também fizeram isso, a galera do IAAF fez bastante isso, de, sei lá, eles fizeram o inverso, na verdade, né? De pegar coisas de fora, mas o Jorge Ben, desde o começo, ele já, no mais que nada, ele já conseguiu ir pra fora e fazer pessoas, nos Estados Unidos, regravarem música dele. Então ele tem uma força muito grande nisso e pegando ritmos muito brasileiros mesmo, né? E também, assim, não só ritmo, né? O cara vai samba jazz, ele vai bossa nova, ele vai pra samba, rock também, gravou com Mutantes. Então ele tem um trabalho gigantesco, assim. É muito eclético, né? Sim, e quando a gente tá falando desses grandes hitmakers, né? É porque o Jorge Ben é um hitmaker. A gente precisa... É isso que o Vinícius falou. Todo mundo conhece Jorge Ben. Se você acha que você não conhece, é mentira sua. Tá mentindo! Porque você tava lá, você tá mentindo, você tava lá naquela formatura e começou, moro num país tropical, abençoado por Deus. E, enfim, perto dele, só pessoas como Tom Jobim, que é um dos caras mais gravados lá fora, mais ouvidos, assim, que é o que a gente tem, assim, mais foda. Tô falando das antigas, né? Não tô falando dos novos, desses novos artistas como a Anitta, enfim. Mas dentro do Brasil é só ele, Djavan, Roberto Carlos e, assim, Gilberto Gil nem tem um impacto nesse grande hitmaker como um Jorge Ben tem, por exemplo. Gilberto e Caetano, eles têm um respeito gigante na gringa, mas eles não têm tantas músicas regravadas, né? Tipo... Não tem. Acho que quanto o Jorge Ben, né? Que, inclusive, ele era Jorge Ben ainda nessa época, né? Ele muda pra... ainda ele era Jorge Ben. Jorge Benjor no final da década de 80, acho que por ali. Isso. O Caetano Veloso, por exemplo, eu tava olhando no Spotify. O Caetano Veloso tem algumas pessoas que estão mais pra cima do Jorge Ben. Nessas coisas de ouvido, hoje em dia, os mais ouvidos na gringa e tal. Mas se a gente olha essa exploração, que ela é antes do Spotify, é uma coisa assim, ele é um hitmaker absurdo. A gente tem várias gravações, inclusive atuais, sei lá, Black Eyed Peas, pensando no Jorge Ben, mano. Doido demais.
Pô, é foda mesmo, né? E só fico lembrando do meme do Machado de Assis sendo redescoberto novamente na gringa, e a galera falando, olha que foda. Mano, Machado de Assis tá em primeiro lugar na Amazon gringa, nesse momento, enquanto gravamos esse episódio. Brasileiro, cara, ele precisa muito tomar uma coça, bicho. Na moral mesmo. Vamos falar um pouquinho de hermetismo, que é a parte mais, talvez, que chame um pouco pra gente falar de música aqui no Mundo Freak Confidencial. Pra quem não sabe, a tábula esmaragdina, no meu latim, desculpa, a gente tá enferrujado desde que eu saí do inferno, não se pratica mais o latim que eu falo. É a tábua de esmeralda, né, que é uma obra complexa, muito misteriosa, tem gente que super entende, etc e tal, mas ela é algo muito antigo e que a gente tem interpretações sobre ela, que ela foi escrita por alguém cujo pseudônimo é Hermes Trimegisto, ou Hermes 3 vezes grande, que, me corrijam se eu estiver errado, pelo que eu entendi, e novamente, é um conceito muito complexo, né? Era muito comum na antiguidade, não tô nem falando antiguidade histórica, tô falando assim, há muito tempo atrás. Você pegar muitas vezes essa galera, você tem um texto sagrado, um texto mágico, ocultista, ou o que seja, e você atribui um pseudônimo para dar um certo valor àquilo, de certa maneira. Não que não tenha valor, ou etc e tal, mas era uma forma de buscar validação quanto àquele texto. Então, tipo, ao invés de ser o autor Andrei Fernandes, eu sou Andrei Fernandes, aquele cara que gosta muito disso porque eu acredito que isso vem daquele cara, eu falo que é daquele cara direto, mas foi eu ali que escrevi, porque muitas vezes também vem de uma tradição oral, né? Então você coloca, quem é o autor? O autor foi o Deus que trouxe esse conhecimento pra gente, né? E aqui no caso a gente tá falando de uma figura muito complexa, muito polivalente, porque a gente não tá falando do Hermes grego, e a gente também não tá falando do Thoth. Eu falo Thoth porque, pra deixar bem claro, porque falar só Thor é esquisito, parece que tô falando do herói da Marvel. Que é meio que uma espécie de mistura dos dois, assim, em que você tem eles sendo vistos como uma espécie de mesma entidade, ou como uma terceira entidade, que seria um misto dos dois, enfim. É uma loucura total, e isso daria início, essa tábua de esmeralda, uma espécie de tradição hermética alquímica, que aí você vai ter um texto sagrado, etc. Esse texto vai ser redescoberto durante o Renascimento, durante a Renascença, e é interessante porque ele é descoberto por um padre, tá aqui inclusive o Marcílio Ficino, né, é redescoberto assim na Europa Ocidental, e é muito interessante porque parece que essas obras, do nada um padre topa numa pedra que estava escrito uma parada, mas tem um apagamento histórico muito interessante aqui, sendo colocado, que muitas dessas traduções e muitos desses trabalhos só existem hoje por causa do trabalho dos árabes, né, que tinham a preocupação de você pegar muitos dessas obras e guardar, enquanto que a igreja muitas vezes queimou uma dessas paradas, simplesmente o tempo, né, a falta de interesse, aquela coisa foi corroendo. Os árabes muitas vezes pegavam vários desses conhecimentos e aí a gente meio que descobria essas traduções e redescobria, e aí voltou-se a ter o interesse, né, Renascimento, aquela coisa, né, vamos olhar pra trás e ver que os gregos e os romanos estavam fazendo que era da hora, e aí você vai ter todo esse movimento cultural, enfim, todo mundo se conhece a Renascimento, pelo amor de Deus, né, você frequentou a escola, você sabe que é Renascimento. Mas é muito interessante porque ele vai muito... Enfim, tem sempre uns debates históricos. A Raquel sabe muito bem desses rolês aí, dessas brigas herméticas, esotéricas. O que veio antes, ovo a galinha, se é real, se veio de Atlântida, se veio do Egito, o que veio, etc e tal. Fato é que, apesar de textos muito antigos e tal, eles vão ganhar uma relevância aqui mais próximo do nosso século, provavelmente, né? Lá, enfim, a gente vai conversar aqui sobre o século XVII, século XVIII, né? Mas ele vai ganhando popularidade nesse aspecto. Mas aí você vai ter duas narrativas, né? A histórica, que vai ter muita coisa que vai ser perdida, a gente não sabe exatamente de onde veio as paradas, e a narrativa mítica, que vai falar sobre, né, os grandes grupos esotéricos que vão trazendo esse conhecimento oculto, mágico e etc e tal. Tô falando alguma besteira, Raquel? Não tá. É uma história complicadíssima que você não sabe nenhuma origem, a gente não tem dado científico, sei lá, desses historiadores arqueológicos que digam de fato de onde veio, a gente não tem. A tábua, ela não tem uma fisicalidade diferente dessas coisas egípcias, sei lá. Se a gente pensar que o livro da lei, ele tem a Estela da Revelação, ela tem uma certa fiscalidade. Sim. A tábua de esmeralda, ela não tem, né? São esses documentos que citam outros documentos que vão sendo citados e que você vai vendo, assim... E aí também é questionado se Hermes, ele é grego, ou ele é egípcio, ou ele é o deus Thoth, que depois... quando comido por essa cultura grega, né? Porque, enfim, tiveram muitas interações,
foram colonizados, enfim. É uma loucura essas coisas de histórias antigas, que esse deus Tote se torna depois Hermes, que depois se torna Mercúrio. Porque, assim, existia isso, né? Você tinha um deus que, quando ele ia para outro lugar, ele era um deus estrangeiro que era comido e transformado em outra coisa. Então, assim, é complicado, assim, a gente dizer quais são essas origens, assim, e essas grandes tretas. Porque quando a gente começa a ter documentação, é quando existem essas traduções. E aí, esse é um documento que ele teve mais de uma tradução. E não dá para se mapear, assim. A gente tem, sei lá, o que as pessoas falam tem um texto que cita e seria de um pseudo-Pitágoras, que aí vem a mitologia, né? Esse Pitágoras é o Pitágoras de Alexandre? É o nosso Pitágoras, que era também matemático? Aí já teve uma galera que disse, não, esse Pitágoras é um pseudo-Pitágoras, que estava citando esse mesmo texto, para dar veracidade a esse texto que a gente está falando hoje, que é o Tábua de Esmeralda. Então, assim, um grande cu de boi. Sim. Não tem como a gente dizer é real, não sei o que. A gente precisa desses cientistas que são historiadores e arqueólogos que achem esses vestígios que, assim, com certeza morreram, né? Com certeza são difíceis da gente tatear isso. É tão hermético, né? Porque, por exemplo, o que você está falando é que teria existido uma tábua que era de fato de esmeralda verde, que teria sido encontrada pelo tal Apolônio de Tiana, lá no século I depois de Cristo. E aí, o texto que a gente tem hoje não é essa pedra que sobreviveu. Seriam os registros. Conta essa historinha do cara que entrou numa caverna ali, onde seria hoje a Turquia. Era atrás de uma estátua de Hermes, então era uma entrada secreta, e dentro dela tinha uma câmara, que havia um cadáver sentado num trono de ouro, segurando uma tábua feita de pedra verde, possivelmente esmeralda turquesa, e esse suposto texto, enfim, derivaria aí, né, Então, assim, a gente não tem essa tábua, a gente não sabe se essa história é real, não tem nada. Não tem nada. E, assim, diferente por exemplo, de uns 10 mandamentos, que é uma outra tábua, que vai falar sobre lei, né? Porque a Tábua de Esmeralda, ela vai falar sobre uma lei da Terra, assim, né? Como é que funcionam as coisas? Como é que a vida funciona e como é que você pode conversar com esse universo e fazer magia, né? Conseguir milagres, né? Porque a tábua, ela vai falar de milagres. Pelo menos os 10 mandamentos, você tem livros que falam sobre ele. Mas a gente não tem a fisicalidade dele. E aí é isso, a gente fica com essas lendas. Que até essa tábua dos 10 mandamentos é uma lenda. Ninguém viu, se fala sobre. E assim, tem uma outra coisa também, né? A gente tá falando sobre essa mitologia. Teria chegado essa personagem que teria sido contemporânea a Jesus, o Apolônio, né? Que é a lenda que se conta, né? Que eles eram contemporâneos, numa mesma época, contando uma história parecida. Então, na verdade, a gente tá falando de mitos, né? Os mitos e esses símbolos. A gente fica nessa grande disputa, e aí Vinícius me complementem também, sobre o que é símbolo e o que é história. Porque, na verdade, eu posso estar falando uma coisa que é uma codificação, que é tipo, o que quer dizer esmeralda? Essa tábua era de real de esmeralda, ou ela tinha um símbolo de esmeralda? Qual é esse significado de dizer é de esmeralda? Tá conseguindo me entender? Porque tem esses códigos simbólicos. E eu acho que é importante também a gente falar que isso aqui não é deslegitimando a crença de ninguém, nem nada nesse sentido. Até porque, tipo, às vezes, o cara usou um pseudônimo pra querer enganar os outros. É porque isso é muito de hoje. Hoje o autor é muito importante. Lá atrás não tinha essa importância, era outra questão. Aquilo ali não era uma validação do tipo, eu vou colocar porque as pessoas vão acreditar, eu vou enganar as pessoas. É mais no sentido do tipo, tradição oral. Não sou eu que tô escrevendo. Sim. É um negócio que eu recebi que remete lá de trás. Então, quem escreveu isso, na verdade, foi esse cara. E aí, assim, esse texto, teoricamente, foi escrito por ele, e aí ele, assim como Moisés também, ele teria sido apresentado por uma entidade. Que entidade é essa? Enfim, ele seria um profeta. Então a gente tá aqui, talvez esse Deus tenha sido alguém que viveu, esse Tote. A gente tá falando de uma corporalidade desse Tote, ou desse Hermes. Ele teria existido, né? Teria existido e teria falado com essas entidades, que não sei se deuses ou entidades, enfim, a se ver. Com o que ele falou, não fica muito claro com o que ele falou. Cara, eu acho que a primeira tradução é de imprensa de Nuremberg, então esse texto já estava rolando já tem bastante tempo também, né? Então, essa tradição dos textos ocultos, né? Durante muito tempo, os textos mais relevantes foram considerados os pseudoepigráficos, né? Que são essa categoria desses textos atribuídos a um autor, que na verdade não foi esse autor que escreveu. Se você pegar a tradição de grimórios mágicos e tal, quase todos eles são atribuídos a autores que podem ter existido ou não, mas que não foram eles que escreveram os livros. É assim com o grimório lá do Salomão, a clavícula de Salomão, é assim com o livro da magia sagrada de Abramelin, é assim com a porra toda. Tudo quanto é livro de ocultismo, até um determinado ponto na história, tem uma história mítica por trás dele, que é sim para validação, mas é também o que a Raquel falou de
de ter um mito que complementa e valoriza o conteúdo, né? E eu acho, posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que isso é muito uma coisa da gente, do nosso tempo, de ficar procurando, com essa nossa mentalidade muito materialista, focada em realidade, ficar procurando a verdade por trás disso. O que aconteceu de verdade? Quem foi que escreveu? A galera não estava se importando muito com isso, não. Acho que se uma pessoa questionasse, não sei se esse livro aí foi o Hermes Trismegisto mesmo que escreveu. A pessoa até podia pensar isso, mas ela não se importava muito, sabe? Tipo, esse material aqui é bom, faz sentido que tenha sido do Hermes, eu vou tratar como se fosse e segue o baile. Ninguém ficava se descabelando pra tentar descobrir a verdadeira origem. E você tava falando que as primeiras traduções são Nuremberg e tal. Na real, a minha opinião sobre a origem verdadeira disso daí é o seguinte: quando isso foi parar na Europa Ocidental, foram as primeiras traduções em latim do texto árabe. No século VII, já tinha algumas versões desse texto árabe, o que me leva a acreditar que diferentes tradutores pegaram um texto que já existia, que provavelmente se perdeu ao longo do tempo, e traduziram para o árabe. Então, a gente está falando de um texto que foi escrito numa língua não conhecida, que foi traduzido para o árabe. Se não fosse traduzido, fosse só copiado, não teria diferença entre as versões. E as versões em latim foram traduções das diferentes traduções do árabe. E as traduções que a gente lê hoje em português, inglês, nas línguas contemporâneas, são traduções do latim. Pouco se traduz o árabe, que é o mais próximo que tem da fonte. Então já está tudo totalmente deturpado. Mas o fato, para mim, é que existe um texto que originou tudo isso daí, provavelmente. E esse texto foi escrito pelo Hermes, foi escrito por quem quer que seja, foi um outro filósofo, mago, qualquer coisa que não tem nome, pode ser tudo isso daí. Mas a história mítica da tábua de esmeralda, do trono de ouro e tal, eu acho que, tendo objetos de valor envolvidos no rolê, dificilmente esses objetos teriam sumido sem deixar rastro, porque o ser humano é um bicho desgraçado e algum maluco ia pegar esse trono de ouro, ia tirar uma onda, ia levar pra um rei pra dar de presente, ia fazer alguma coisa assim. Ou até foi feito, né? Meio que... Como é que a gente vai saber? Não tava lá? Eu acho que se falaria sobre, porque é uma história muito fantástica. Mas a gente tá aí procurando Graal desde quando, Vinícius? É verdade também, verdade. A gente tá aí falando sobre riquezas que eu não sei, assim, claro, riquezas mitológicas, né? Cadê a taça, Julie Gimet? Cadê? mete um derretimento ali, acabou, não tem mais ninguém. É o verdadeiro Graal. Cadê o trono? Cadê? Não tem mais. As piramidinhas de ouro em cima das pirâmides, cadê? Quem pegou? Já pegaram tudo, já levaram. Mas a gente sabe que elas estavam lá, né? Tá tudo derretido lá em Londres. Derreteram a ponta da pirâmide pra fazer trono. Vamos falar um pouquinho do que tinha nesse texto. Esse texto, ele é bem simples. É uma tábua que tem uns dizeres que seriam aí como é que eu posso dizer? As leis herméticas do mundo. O que seriam essas leis herméticas? Então eu vou rapidamente... Editor, Murilo, faz aqui ao vivo agora pra gente. Voz de trovão aqui pra mim. Voz de locutor. Vamos lá. É verdade sem mentira, certo e muito verdadeiro. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para realizar os milagres de uma única realidade. E assim como todas as coisas são e surgiram por intermédio do Uno, todas as coisas nascem desse Uno, por um único processo de adaptação. O Sol, o Pai, a Mãe é a Lua. O vento carregou em seu ventre, a terra é sua nutriz. O Pai de todos os talismãs do mundo está aqui. Seu poder é pleno. Se voltada à terra, separará a terra do fogo, o sutil do denso. Suavemente e com grande perícia, ela sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Deste modo, obterás a glória no esplendor do mundo. Toda obscuridade, portanto, há de se afastar de ti. Esta é a forte força de toda a força, pois conquista toda a realidade sutil e penetra em tudo que é sólido. Deste modo, foi o mundo criado. A partir desta fonte derivam as correspondências maravilhosas, cujo modo de operação está aqui estabelecido. Por esta razão, sou chamado Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia do mundo. Agora, o que eu disse da operação do Sol está completo. Para
quem não sabe, eu trabalho com um livro esotérico, né? E calha dessa Tábua de Esmeralda ser um dos textos mais citados que existem. E eu sempre que eu vejo, seja em inglês, português, francês, qualquer língua que a pessoa escreva, cada um usa uma escolha de palavras diferente. Não existe uma escolha de palavras única. Não existe a versão oficial contemporânea. Essa versão que o Andrei leu é uma versão. Tem outras. E elas são substancialmente diferentes, assim. Dá pra você entender. Assim, esse é um texto críptico o suficiente pra maldade estar no detalhe, né? Pra uma palavrinha mudar tudo. E sempre tem uma palavrinha mudando, mano. Sempre tem. Eu sofro um bocado, assim, pra encontrar quando eu preciso fazer uma citação, vou usar aqui uma versão em português que seja consolidada. Mano, não tem muito não. Cada um faz de um jeito diferente. E a que vem na minha cabeça, como a primeira referência, sempre é a do Jorge Ben. É uma boa referência, que tem música junto. Tem música junto. música facilita guardar as coisas na memória, né? Exato. Sim. Inclusive, a língua grega era muito oral. Pouco da produção cultural grega foi parar em escrito, né? E tem uma coisa do grego antigo, principalmente, que é a musicalidade das coisas. Existe uma sequência de sílaba tônica e sílaba átona que faz com que toda frase que você fale, mesmo acidentalmente, ela soe de uma forma musical. E o lance de todos vocês da produção literária grega ser muito inverso é porque aquelas coisas enormes, Ilíada, Odisseia, as pessoas decoravam aquilo. Por quê? Porque tinha musicalidade. Quando tem música atrelada ao bagulho, realmente a gente decora muito mais fácil do que um texto em prosa que nem o André leu agora. Sim. E aí você tem que pensar também que, para além da melodia que você estava falando, né, a gente tem uma rítmica. Você tem uma rítmica de verso, assim. No caso dos gregos, sei lá, não sei quantas palavras em X quantidade de verso, e essa rítmica, ela cria uma estrutura musical, assim, que também é muito o caso do Jorge Ben, né? A gente vai ver isso em outra hora. Mas eu acho interessante também a gente querer usar o Jorge Ben como uma tradução definitiva, porque é uma tradução que a gente conhece, o público conhece. Então, eu, você e minha mãe, a gente conhece essa mesma tradução. E aí conseguir falar com muita gente é um poder grande. E aqui eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o tema aqui, mas o Vinícius me fez lembrar, quando eu tava, sei lá, na 7ª série, eu tava aprendendo os estados e capitais do Brasil, tava com uma dificuldade. No dia anterior à prova, meu pai fez uma musiquinha pra mim, ficou batucando no sofá, e ele cantando, eu lembro até hoje, eu não vou cantar porque eu tô com vergonha, mas eu não me esqueço até hoje, com 34 anos de idade. A música faz você ficar firme com as coisas na cabeça, é muito bom mesmo isso. É por isso que professor de cursinho faz musiquinha mesmo, pra gente decorar as coisas pra prova. Total. Isso é clássico. É bom demais. Gente, tinha uma banda aqui de Recife, que eu não vou falar o nome da banda, coitada, mas ela tinha uma música com a Lady Bhaskara, que foi um grande sucesso em Recife. E éramos todos estudantes de coleginho, né? Então, enfim, uma banda indie, galera. É esse momento que chegamos. Muito bom. Voltando no rolê aqui da Tábua de Esmeralda, é interessante que, se você não entendeu nada do texto, é normal. Você tem muito desses textos ocultistas super codificados. Mas aqui, em teoria, né, você vai debater com o esotérico, ele vai puxar que você tem a referência dos 4 elementos. Você fala de fogo, você fala de terra, você fala de céu, você fala de água. Você fala aqui da questão alquímica, da pedra filosofal, e por aí vai, que vão ser temas que vão ser debatidos aí, né, de maneira incessante, né, o que cada um... Porque, em teoria, a gente tem que imaginar que esses textos são sagrados, mas eles falam também de uma época em que tudo que existe no mundo é construído por Deus. E se é construído por Deus, então, em teoria, existe um código da Konami para zerar o jogo escondido nesse código, né? E a ideia geral é que você consiga ler e usufruir da sua vontade. Acho que essa é a ideia geral. Galera que fala que, né, magia é coisa do capeta, etc e tal, antes fosse, isso era bem mais divertido, mas não é. Um monte de cristão aí que faz magia, né? Então você tá fazendo magia errada, hein, André? Então tá bom. Então... Tá andando com as pessoas erradas, hein, Andrei? Não, é normal. Eu sempre ando com as pessoas erradas, é normal. Infelizmente, é isso. E aí a gente tem, enfim, né, o hermetismo, ele é um tema que, poxa, não só merece um episódio próprio, como um podcast próprio, é um negócio que se debate até hoje, né, todas essas questões conceituais e por aí vai, etc, acho que não cabe aqui. O que cabe é que, ao visitar a casa de Nicolas Flamel, que não foi inventado pela Hermione em seu sucesso chamado Harry Potter, foi um cara que existiu, né, ele foi um grande alquimista, né, ele teria aí o poder da pedra filosofal, da imortalidade, tem todas essas lendas, assim. E a ideia geral é que o Jorge Ben, ele visitava ali em Paris, que ficava a casa do homem,
ele se inspira, então nasce aí, né, um tempo depois, o álbum, né? Deixa eu falar uma curiosidade Claro. sobre essa visita com a casa do Flamel. É boa, eu ia falar também. Não sei se é mesmo que você ia falar, Murilo. Se não for, você fala a sua também. Com certeza. É Gilberto Gil. Gilberto Gil. Isso aí. Todo mundo. Tinha uma pessoa sublime do lado dele. Que ele estava acompanhado de ninguém menos que o Gilberto Gil. E que eles viram uma parada lá. E eles não falam nem fudendo qual foi a parada que eles Essa é a viram. parte mais legal, cara. Foi uma experiência mística e ele jura de pé junto que não tinha nenhuma substância alteradora de consciência envolvida nesse negócio. Não, Jorge é abstêmio, né? Ele não usa nada. É abstêmio. Mas o Gil... O Gil já não pode... Mas o Jorge, a gente pode dizer que era uma pessoa que, assim, diz todo mundo, assim, de Fred 04, todo mundo que ele não bebe, não usava drogas, enfim, então não era dessas. Sem tóxico. Sem tóxicos. É interessante, né? Isso é um excelente instrumento de marketing também, né? Mas o que eu acho que vale a pena falar sobre o Jorge Ben, e talvez a gente chegue nesse lugar, é que ele não é qualquer pessoa dentro desse esquema. Do nada cheguei aqui na casa do Flamel, tava aqui, assim, de bobeira, nessa onda, assim. O Jorge, ele é neto de um Rosa Cruz. Ele frequenta a biblioteca do avô. Ele lê os livros do avô. Ele tá dentro desse universo. Ele tá imbuído desses símbolos, enfim, dessas histórias. Para além disso, Jorge é ex-seminarista. Ele chega a frequentar o seminário. Ele estudou para ser padre. Então, se apaixona por Tomás de Aquino. É enlouquecido pelo Tomás de Aquino. Tem outras músicas que vão falar de Tomás de Aquino. Enfim. E aí, quando ele vai pra Europa, que vai fazer ele tá na França e tudo mais, que é quando ele vai pra essa casa do Flamel, ele tá conhecendo, porque, enfim, uma grande busca espiritual, ele tá conhecendo alquimistas de Paris, assim, da França. Ele tá frequentando essas pessoas. Então não é do nada, cheguei aqui na casa do Flamel e, enfim, vi esse negócio. Ele tava buscando, ele é um buscador. E não é do nada também na questão do espírito do tempo ali, né? A gente tá falando de, sei lá, 73 por ali. 74. A gente já veio ali da década de 74, né? A gente já veio ali da... É que 73 ele tá em Paris, ele passou essa época em Paris, né? Fazendo, né? Tá na feitura do disco, né? Tá. E vivendo a vida, né? Também, né? Mas a gente vem todo esse contexto cultural, né? De década de 60, aí década de 70 entra a Era de Aquário. E aqui no Brasil mesmo a gente tem muitos expoentes que trouxeram essa parte mais de magia, né? Com o próprio Raul. Ele lançou o Gita, que também é um disco que fala muito sobre a sociedade alternativa. Tem o próprio Tim Maia também, que é nessa época exato, que ele tem lá o Universo de Desencanto, tudo racional, o disco dele. Então era também uma questão muito ali do... Espírito do tempo. Você tá nesse pessoal New Age, Nova Era. E o pessoal procurando isso, né? Um pouco depois dos Beatles. Os Beatles tinham ido à Índia. Led Zeppelin tá conversando sobre Crowley. Raul Seixas tá falando sobre Crowley também. Veja que louco, né? Sem fazer publicidade, viu, gente? Sem querer aqui. O Tim Maia tá fazendo racional, né? Tim Maia racional. Enfim, tá nesse grande espírito. Mutantes tá falando sobre ETs, o Rony Von também, enfim. Tem uma busca de uma certa espiritualidade. É engraçado que quando o Jorge Ben lança Olha, Andrei, aí vai pro início da nossa conversa, que era formatos de lançamento, o que é que existe. Quando o Jorge Ben lança o que seria um clipe dos Alquimistas Estão Chegando, em 74, no Fantástico, que existiu, gente. Esse momento que as pessoas lançavam música no Fantástico. Vamos nos reunir para ver um clipe, nossa. O Raul Seixas, no mesmo programa, tá lançando Gita. Então, é um momento histórico mesmo. Uma última coisinha também, nesse molho cultural, Von Däniken também lançou em 68 o Eram os Deuses Astronautas, que é citado também no disco. E que hoje em dia é amplamente refutado, mas na época foi febre forte, né? Exato. Gente, fez parte do meu imaginário. Eu, assim... eu aceito aquelas. Não tava lá pra saber, vai que era astronauta mesmo. E ouvindo a música do Jorge, existe um romantismo assim, sabe? Tão legal na letra dele falando que não somos os primeiros terrestres, essa coisa assim. E assim, você estando ali sei lá, final da década de 60, começo da década de 70, acho que era muito difícil você não ser seduzido por essas coisas assim, né? Devia ser realmente um discurso muito fácil assim de te levar.
E ainda mais se você usar tóxico, aí piorou, né? Aqui, quando você tem a música, tem uma entrevista que o Jorge Ben dá, que ele fala que, pra mim, a maioria das músicas é alquímica, mas sempre seguindo a filosofia musical. Minha intenção é que a música traga paz de espírito e tranquilidade pra quem ouve. Eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que o Jorge Ben, ele nunca pareceu muito se promover nesse sentido que alguns artistas usam de, seja artifício pra vender mais, ou seja porque realmente acredita na filosofia daquilo, tipo, por exemplo, o Tim Maia, né, leia o livro, né, é que o Jorge Ben, ele se inspira pra entregar uma parada da hora pra pessoa, né, e é claro que o álbum todo, ele meio que faz parte da visão interpretativa do próprio Jorge Ben com relação a isso, que é muito válido, dá pra você pegar aquilo e falar, porra, aqui tem alquimia pra caralho mesmo, eu acho que nesse sentido da arte como magia, tem tudo a ver, é óbvio, né, um conceito bem Alan Moore da coisa toda, etc e tal, e é óbvio que é a visão de um artista fudido, então não é irrelevante nesse sentido, mas é legal que ele nunca atribui a si uma questão do tipo, ó, aqui está a verdade do universo. É mais num sentido quase tipo, tu coloca a música e tu vai curtir o rolê, saca? Nesse sentido, assim. Eu sinto que tem muito menos pretensão do que, por exemplo, né, a fase do Raul mais esotérica, por exemplo, né? Que vai vender mais coisa, talvez, né? Eu sinto isso também. Eu sinto que ele tá muito mais reverenciando alguma coisa do que sendo mais proselitistas, sei lá, sabe, nesse sentido. Sim. Cara, eu acho que tem outro sabor pra mim, assim, pelo menos, assim. Eu acho que o Raul, ele é mais sombrio, ele é mais o excede, sabe? Ele tem essa coisa do transbordamento. E enfim, com suas sombras, né? Sei lá, o Raul vai falar sobre morte, vai falar sobre temas mais sombrios. Enquanto o Jorge Ben, ele é super solar. Ele é quase beirando ele é assim, é um malandro etéreo, assim, um malandro leveza pura. Assim. Malandro etéreo é excelente. É um termo excelente. Mas ele traz um outro sabor pra música que eu não sei necessariamente se é sobre uma questão do tipo, eu acho que ele é panfletário, por exemplo. Fazer esse disco dessa forma, eu acho que mais, assim, em alguns sentidos, mais panfletário do que o próprio Raul. O Raul, tipo, sei lá, fez um negócio sobre o Liberóis, mas ele não virou um grande hit. E o Guita é um grande hit, não sei o que, outras coisas. Sociedade Alternativa, ok, que seja. É um grande hit. E lembrando que isso vinha mais do Paulo Coelho do que do próprio Raul nesse sentido, né? Entende? Eu acho que nesse sentido, o Jorge Ben, ele é sim, ele tá acreditando, ele tá botando uma fé, ele é um artista que tá querendo falar sobre uma coisa que é espiritual, meio John Coltrane, assim, sabe? Eu acho que o Jorge Ben, ele tem uma pegada de John Coltrane. Também acho. Ele tá nessa busca da música espiritual, ele quer se elevar através daquilo. Eu concordo. Então, eu não consigo dar... Eu acho que é em outro lugar. Agora, que ele realmente tem um formato e uma estética e é uma própria personalidade. Muito, assim, é isso. Não bebia, não usava muita droga, era tranquilo, não causava confusão, conseguia entregar contratos, tá vivo até hoje, super bem, viu um show e tá inteiraço, tocando bateria, assim. Pode crer. Melhor do que muita gente, melhor do que eu, melhor do que você. Então, assim, de uma outra natureza, entende? Eu concordo com o que a Raquel falou, mas eu tô pensando aqui que o Jorge Ben tinha consciência de que o disco não ia ser entendido pelas massas, mas ele queria que fosse apreciado pelas massas. Sim, mas vê só. Vê como o músico, ele é um feiticeiro. É um feitiço que você joga, assim. A gente falou, a música faz com que a gente consiga absorver melhor o conteúdo, assim, a gente consegue decorar e não sei o quê. Mas ela também tem um problema pro conteúdo, que é, eu começo a dar mais valor à melodia do que ao texto em si. E aí eu esqueço, às vezes, o que eu tô falando. Aquilo, ele tem um esvaziamento. O texto, ele começa a ter um esvaziamento. Para além disso, Jorge Ben, ele tem uma coisa hipnótica com o ritmo. Você vai indo, e aí você vai falando, aí você vai... Tem uma coisa de gnose. Tem. Quase. Tem uma coisa que ele usa poucos acordes, às vezes tem música que ele usa 2 acordes, fica mudando de um pro outro, e isso quase que vira um mantra, né? Ele tem muito disso. E ele vai repetindo, vai crescendo, vai entrando com outras coisas e vai transformando aquilo em uma outra coisa. Então, assim, música é feitiço. E aí tem outras coisas dentro da alquimia que ele tá falando, né? Porque tem outros recursos, por exemplo, eu tava... Pra fazer o programa, eu fiquei, vou dar uma relembrada, assim. Aí eu tava vendo uma coisa que eu achei foda, assim, que uma das letras, ele bota efeitos em palavras pra dar contraste. Ele bota a palavra homem em contraste com o céu. E isso é feito através da melodia. Então, assim,
é uma estrutura, assim, claro, é um artista desenhando uma coisa, né? Não é pra ser entendido em sua totalidade, mas tem efeito. E é pegado no corpo de outro lugar. Então, ok, você pode não estar entendendo, mas você tá dançando. O que eu não sei, o que é mais poderoso. A gente tá falando da questão, agora que você tocou melodia e letra, eu acho que essa é uma das magias que ele faz, quando ele pega o texto, né, do que a gente tava, que o Andrei leu agora, que vocês estavam falando, né, que algumas coisas têm uma certa métrica, uma certa poesia. Mas eu não vejo muito nesse texto... Nada rima, é incrível. Né? E ele consegue... Essa eu acho que é uma grande magia que ele faz, né? Quando ele musifica essa coisa. Ele transforma, coloca numa espécie, né, de estrutura e talvez faça isso. Faça a gente lembrar. Às vezes não lembrar exatamente, né, o conteúdo, mas você repete. Você começa a purificar, né, a coisa. E eu acho o Jorge Ben um feiticeiro antropófago, assim, no mais alto nível, porque ele sai comendo todo mundo. Essa coisa de não ter rima é influência de Bob Dylan. De que você não precisa necessariamente rimar, você pode ter um texto que ele é mais solto, mas que isso ainda, ele tá dentro de uma estrutura que funciona e que ainda pega. Enfim, ele sai comendo todo mundo, né? Bossa nova, é samba, e transforma em outra coisa completamente diferente. É muito único. E você ouve é sempre ele, né? Mas se o MC Magalhães faz isso, todo mundo critica. Fica aí aqui a indignação. Mas tem que fazer bem, né? Tô brincando, Raquel. Eu acho que é um disco fantástico. E eu adoro essa fala da Raquel, que é muito um disco solar. E, cara, é total, mano. É total aquele disco, mano, pra tu colocar sábado de manhã. Domingão. Abrir uma cerveja e, porra... É da hora pra caralho, mano. Eu passei por essa experiência hoje. Antes da gente gravar, eu deitei na minha caminha, fiquei abraçado com os cachorros ouvindo o disco. Falei, cara, que foda, bicho. É bom pra caralho. É muito bom mesmo. Qual a música que vocês mais gostam do álbum? Eita! Pergunta difícil, hein? Puxado, hein? Cara, olha, eu fico com duas. Eu fico com... Isso vai ser polêmico. Eu fico com Magnólia. Olha, excelente filme. E fico com Zumbi. Porque eu acho que dentro desse disco, em que ele tá falando sobre uma coisa super hermética e não sei o quê, mas que é Egito, aí ele fala, eu vou falar de Zumbi. E isso tá dentro da Tábua de Esmeraldas. A Tábua de Esmeraldas. Cara, então, eu gosto muito da Brother. Tem uma coisa muito... Um groove muito legal, assim, a letra também. Lindíssima. Ela talvez seja uma das que são um pouco menos dessa parte do hermetismo, assim. Mas eu gosto muito dessa música. E eu gosto muito também da... Eu vou usar aqui o meu latim igual ao do Andrei, que a gente estudou na mesma escola. Errare Humano West, que também é a terceira. Eu acho que as primeiras 3 músicas, ela vem muito nessa pegada forte do hermetismo, assim. E eu acho que essa terceira faixa traz essa questão mais mantra, assim, que eu gosto muito também. Mas é um disco, né? Escolher uma só é meio difícil. Cara, eu acho que a mais grudenta é o Homem da Gravata Florida. Maravilhosa. Pô, essa é foda mesmo. Mas eu gosto muito da parte musical mesmo, da Menina Mulher da Pele Preta. Que música foda do caralho. É muito bom. Pode ter aí uma insinuação de pedofilia? Pode. Mas era 1974, os tempos eram outros. Essa música não passaria hoje em dia. Meu Deus do céu. É verdade, cara. Menina. Não, mas eu acho interessante a gente fazer esses revisionismos sem cancelar a obra, assim, dentro do lugar. Sem ser anacrônico, né? Do tipo... A gente faz isso com todos os autores, porque a gente não vai fazer isso com... Qual foi o termo que você usou, Raquel? Malandro? Como que você definiu malandro aí? Etéreo, malandro alto astral. Porque o cara, ele fala de mulher, ele fala de futebol, mas ele não é aquele malandro clássico, né? Do carioca, né? O carioca, né? É engraçado. Mas ele tem ele tem essa malandragem, mas é uma malandragem antropófaga que é do que você entende e você dança. E você não perde o passo. Você não destoa, mesmo você sendo... Imagina esse cara andando com essa banda. Todo mundo devia beber pra caralho. E como é que você não bebe? Como é que você tá fazendo essa festa? Ele é um grande frequentador de sarau. Sarau Coruja, esqueci qual é o nome do sarau que ele vai. Enfim. Que era um salão de madrugada, imagina, as pessoas estão completamente bêbadas. Ele era amigo de uma galera muito... E ainda assim consegue andar com essa galera, sendo ele, sem se perder. Então é alguém que sabe dançar, é o malandro. E ainda tem ginga, né? Porque é o mais carioca impossível. Esse lance da carioquês exagerada, o do Eu Vou Torcer, ele força muito o sotaque. Ele já é carioca, mas ele força muito o sotaque de propósito, eu acho muito engraçado. Você... Pelas moças bonitas
Eu acho que ele tem um negócio que é muito doido, né? Ele não é um cantor, assim, maravilhoso. Ele não é um Gal Costa. Ele não é um Seu Jorge. Mas ele é um intérprete. E tem recursos específicos que, se não existisse ele, quem ia fazer, velho? Tipo esse você, por conta de você. Bom demais. Eu tava aqui olhando o álbum e tem o namorado da viúva, né? A gente falou um pouco sobre essa visão que ele teria junto com o Gil lá na casa do homem. E a gente não tem certeza exatamente do que foi visto, né? Mas especula-se que eles teriam tido uma visão da mulher do Nicolau Flamel, né? Teria inspirado o nome dessa música, inclusive, né? Nos segredos que o pessoal fala que tem, etc. Né? Agora é interessante, assim, porque quando a gente fala de alquimia, né, o ouvinte que tá aí mais atento, ele sabe que alquimia não é só aquela coisa do transformar chumbo em ouro prático da coisa toda. É algo que até esse momento a gente não tá falando aqui. A gente tá falando sobre, né, usavam-se essas analogias, assim, né? Acredita-se hoje que usavam-se essas analogias para falar mais sobre uma espécie de, eu não gosto dessa palavra evolução, mas para ser prático aqui na coisa toda, uma espécie de evolução espiritual do ser humano, né? O transformar chumbo em ouro, né? Fala um pouco da quintessência, né? Daquela coisa da transformação do ser e coisas nesse sentido. Eu acho que não existe tema mais que combine com isso do que música, cara. Então, nesse sentido, eu acho que eu concordo com tudo que foi falado aqui nesse sentido, sobre como você tem esse aspecto modificador da música como o seu ambiente externo, fazendo mudar o seu ambiente interno, né? Que é total tipo de diálogo que tem a tábua de esmeralda, né? Tanto em cima quanto que tá embaixo, tá dentro, tá fora, tá em cima, tá embaixo, tá de esquerda, tá direita, etc e tal. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito bem-vinda, assim. E eu não acho que alguém que vai escutar o disco, você vai ter os grandes segredos do universo, ou você vai ficar talvez super reflexivo, apesar de que também pode ter, né? Mas eu gosto muito dessa polivalência também, desse tipo de trabalho, que é, cara, dá pra você curtir a parada e dá pra tu fazer um mestrado, falando sobre as referências e o que ele quer dizer com isso, e a escolha estética da música e por que as letras são do jeito que são, por que o som é do jeito que é, e etc e tal. Eu acho esse tema extremamente interessante. Pena que eu não gosto de música. Não é um ser musical. Não sou um ser musical. Eu sou um ignorante musical. Mas não a ponto de não curtir, né? Ô, André, eu sinto pena de você, desculpa. Mas você tá perdendo uma grande parte da vida. Não é a primeira pessoa que me fala isso. Então, tá tudo bem. Entra na fila. E eu concordo, assim, sendo bem honesto, assim, eu gosto de música, etc e tal, eu só não sou exatamente muito versado, né, eu sou muito, eu tenho um paladar infantil musical, né, eu gosto de poucas coisas, né, muito restrito, etc, né. Música de anime, né? É. Ele tem vergonha de falar, mas é música de anime. O Andrei gosta de J-Rock e fica com vergonha, só isso. Mas ele gosta de música, sim. Enfim, é isso. Por que eu tô falando de mim, gente? Vamos voltar aqui. Tem mais coisa pra gente falar desse disco, caralho. Por que eu tô falando de mim? Mas assim, ó, você tava falando, né? Essa música do O Homem da Gravata Florida, você falou, né? Na verdade é sobre Paracelso. Para quem? Eu quase caí, filho da mãe. Desculpa, eu tava esperando. Paraguaio. Que escroto. Desculpa. Essa foi foda. E o namorado da viúva é sobre o Flamel. Porque o Paracelso usava um cachecol florido. Na época dele não tinha gravata, mas... Eu acho que tem uma coisa muito foda do Jorge Ben, né? Porque ele fala as coisas, e aí ele fala as coisas que são simbólicas de uma forma simbólica, mas de um jeito muito leve. Que você falaria assim na sua rua. Que seria, lá vem o homem da gravata florida. Ah, quem é aquele menino? Ah, aquele menino lá, que usava o negócio lá. Aí a decodificação é a gravata florida, que na verdade era um lenço florido. Ou, quando vai falar de Flamel, ele não fala Flamel. Ele fala o namorado da viúva. E aí vai contar a história do cara. Não vai falar que o cara é fodão, o namorado da viúva passou por aqui, tá? Pô, muito maneiro. Eu acho muito foda. É uma outra... Eu acho que tem uma tradução. A gente tá falando de textos que são difíceis, que são pesados, que são super simbólicos. E aí, como você bem pontuou, às vezes difíceis de decodificar, assim... Sei lá, tem coisas que são mais fáceis, né? O sol é seu pai, que é uma coisa que tá aí em várias traduções ocidentais, né? A lua é sua mãe, outra coisa que também é mais fácil. Mas aí vai começando a complicar. A terra, aí o vento, não sei o quê. Mas ele fala de um jeito que, às vezes, aproxima mais, assim.
e que torna uma coisa que é muito mais mitológica em uma coisa cotidiana. Sim, isso é muito maneiro. Que é contar, por exemplo, eu não vou falar que o Flamel era um puta, não. Eu vou falar que... Porra, tem um caos do Flamel, que ele era o namorado da viúva, que era a viúva negra. Vira uma fofoca. Que foi super fofoqueiro, assim. Que era uma viúva... Conta aí, Mu. A história do namorado da viúva é isso. Ela tinha tido 3... Eu não sei se nem essa história é verdadeira. Era isso mesmo? É o que se conta. O que se conta na boca miúda. Foi o 4º marido dela. Já tinham morrido 3. E aí, ele transformou isso numa música como se fosse uma fofoca mesmo. Você tá na mesa de bar com os amigos, tá o Flamel passando ali na rua. E os caras falando assim, ó, o Flamel lá casou, ele vai casar, ou casou com a viúva. Será que ele vai aguentar? E faz umas brincadeiras, né? Será que vai aguentar? Fala dos dotes dela, faz toda essa brincadeira, mas será que ele vai ficar vivo também, né? Então, tipo, tem toda essa brincadeira que traz, como a Raquel falou, né, por uma coisa muito mais do cotidiano, né? Então, realmente, nesse sentido, acho que o primeiro passo da decodificação, acho que é essa coisa de você se identificar, né? Então, acho que, não sei quantas pessoas foram realmente por hermetismo, acho que uma galera deve ter ido por causa dele, assim. Mas é uma ótima forma. Uma galera, no mínimo, pesquisou sobre. Teve até uma entrevista que eu vi ele falando, acho que alguém falou aqui, inclusive, né, que era uma palavra que nem era usada direito, mas eu lembro que eu vi uma entrevista dele falando que quando ele ia dar entrevistas para as pessoas na época, a galera achava que era alpinista a palavra. Tipo... O que é esse negócio de alpinista aí, não sei o que? Ele, não, alquimista. Então ele tava trazendo realmente um conceito ali que, pelo menos no Brasil, tava meio que muito por baixo dos panos, assim, não era uma coisa pop, né? E ele transformou isso em algo pop, é um disco gigantesco, né? Super, super. E aí tem outras também leituras, que tipo, se Flamel não fosse namorado da viúva, no sentido de que essa mulher realmente tinha matado muitos maridos, se a gente não estaria falando o que é essa viúva, se ela não seria sabedoria, o namorado da sabedoria. E aí a gente tá falando sobre outras codificações. E aí, camada por camada, né? Isso é muito maneiro. Camada por camada. O que torna ainda mais genial, né? Cada um lê o que consegue. E tem umas músicas também que, tipo, você vê que elas não parecem ter nada de esotérico. Tipo, minha teimosia é uma arma pra te conquistar. Parece sobre um cara pentelho pra cacete que fica chavecando a mina que não dá em nada, que tá nem aí pra ele. Mas você pode entender isso como uma busca pela grande obra, por exemplo. Saca? Sim! Você tá lá olhando pra Nuit e a minha teimosia é uma arma, ou bábalo, ou enfim, a sabedoria. E a teimosia, a persistência, a resiliência é uma arma pra conquistar. Vencer pelo cansaço. Isso aí é uma arma poderosíssima. Enfim, né? Fica aí essas leituras. Cara, vocês citaram o Paracelso. É muito interessante, né? Que Paracelso também era um alquimista e tal, médico, astrólogo. É que essa galera aí era muito polivalente, né? Eles eram meio tipo o Newton, né? Era isso, é físico, astrólogo, alquimista, um monte de coisa, etc e tal. Newton, inclusive, foi um dos tradutores da Tábua de Esmeralda pro inglês, né? Olha aí, ó. Disso ninguém fala. Mas é interessante que o Paracelso, ele foi o cara que ele descobriu que era da hora lavar a mão. Não era tão legal assim mexer num cadáver e logo depois fazer um parto sem o fato de lavar a mão no meio do processo. Isso talvez influenciasse alguma coisa. Olha aí, grandes alquimistas que fizeram as grandes descobertas aí da coisa toda. Mas a alquimia dentro do propósito, óbvio, né? Que a gente tem essa leitura super esotérica, né? Mas tinha muito também um efeito prático de você pensar, né? O que era ciência é um termo forte, né? Mas um conhecimento, um saber nesse sentido, eram pessoas super respeitáveis. Não, é ciência, André. É ciência, não vou entrar nesse vespeiro aí, não. Isso aí não precisa. A gente não precisa entrar nesse vespeiro dessa forma. Mas a gente pode dizer que foram essas pessoas que estavam pensando isso, que construíram ciência de certa forma. Sim, é uma protociência, com certeza. O Pitágoras, enfim, uma galera que estava pensando as coisas. O próprio Isaac Newton. Esse sim, a gente, tipo, Pitágoras, Isaac Newton, realmente grandes cientistas que criaram coisas, estavam pensando também, de uma certa forma, nesse outro lugar. As coisas são... Não existiria química contemporânea se não fosse os alquimistas um milênio atrás, né? Sim. Não existiria astronomia se não fosse astrologia, por aí vai. Exatamente. É por isso que é importante saber onde está o seu Sol em Áries. É importante. Manifestações diferentes de ciência, né? A gente tem uma visão muito limitada hoje em dia do que é ciência, de acordo com os parâmetros da ciência que se faz hoje. Mas dizer que a astrologia não precisava de matemática, que não precisava de um conhecimento profundo pra cacete de como as coisas funcionavam, também é uma visão muito curta. Eu acho que hoje a gente tem essa divisão, fala ciência é só o método científico, aí tira um monte de coisa que é saber, que não tá no método científico, né?
Mas aí o saber aí tem um monte de coisa. Sim, não, mas que é, você não, pode assim, mas é que eu explorar. tô falando isso, mas eu não tô tirando a importância, não. É muito importante. Não, você falou mal da alquimia e da astrologia. Acabei de ouvir aqui falando que nem. Não, eu tô falando aqui que é muito importante a gente saber como identificar e ficar longe de pessoas de Leão e de Áries. É muito importante. Eu não vou ficar subestimando esse conhecimento que é tão forte, assim, tão importante, assim, pra nossa vivência, assim. Mas eu só queria trazer essa curiosidade e tal, que se eu não me engano a gente fez um episódio, não lembro agora se foi sobre Paracelso, né? Que ele enfim, ele era um cara bastante viajado, né? Ele tinha aquela coisa de você viajar e... Eu gosto dessa coisa da alquimia, que também torna a coisa prática da coisa toda, de você testar né? Vou chamar aqui de poção, né? Mas os elixires, né? E aí você vai fazer um preparado, aí os caras davam aquelas referências, não, tem que ser a cor, tem que ficar do sol do meio-dia, e aí tem que ficar naquela cor específica. Isso é muito da hora, assim, que eu gosto. E ao mesmo tempo, tinha muito desses conceitos aí, metidos no meio aí, cabalistas, né, de tábua de esmeralda, não sei o que, etc e tal, que eram pessoas que pensavam o mundo de outra maneira, né, que talvez não coubesse mais hoje e tal, a gente fica só com a proposta esotérica da coisa toda, né, mas eu acho que nesse sentido a própria tábua de esmeralda, ela né, depois você vai ter qual é aquele livro, Vinícius, que foi publicado no século, acho que foi agora século XX, dos hermetistas aí, os... Cabalho? Ah, o Cabalho? Caibalion, né? Ele bebe muito da Tábua de Esmeralda, né? Que ele bebe muito da tábua de esmeralda, né? Que seria você pegar a tábua de esmeralda e você meio que transcodificar e fazer leis que seriam, né? Tipo, lei de polaridade, lei de... Enfim. Eu gosto muito desse aspecto, assim, e tal. Às vezes tem a galera que se perde no personagem, mas no geral eu gosto muito de pensar, né, esses saberes filosóficos, esotéricos, assim, nesse sentido. Acho isso muito interessante, né? E que é tão amplo que você pode colocar numa música da hora, dançante, etc e tal, e não fica estranho, né? Do que simplesmente você colocar, tipo, um lamento de padre, tipo, fazendo uma missa ali. Uhum. Esses textos, né, tipo Cabalho, não sei o quê, a gente tem que entender que as coisas, elas vão rebatendo nas outras, né? Elas influenciam. Eu fico pensando o quanto esses textos criaram outros textos, que criaram outros textos. E de uma questão até física, assim. Porque a gente tem uma ideia, por exemplo, que é do Palimpsesto, que é de um texto que ele é escrito, né? Ele é escrito A gente tem que pensar que papel naquela época era difícil, né? Papel devia ser que nem fita cassete pra gente. Que aí você grava uma coisa, aí depois você grava outra, e aí fica no final, você não tem exatamente aquela mesma gravação, porque coisas foram sendo postas por cima, e as coisas foram mudando. E pra além disso, tem essas coisas dos atravessamentos, né? Pensa, se hoje em dia a gente tem os livros que falam de outros livros, por exemplo, uma tese de doutorado, ou qualquer livro, né? Ele vai citar um outro livro, ele vai, não, ó, segundo não sei quem, que disse que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, isso, não sei o que. Só que essa é a nossa metodologia de hoje. A gente tem essa metodologia da bibliografia, de dizer, olha, eu tô citando não sei quem. Mas antigamente, eu não sei se não existia essa ciência da biblioteconomia, e aí você citava, assim, o que eu entendi. E particularmente nas ocultas, né, isso é muito novo. Em outros ramos do conhecimento, as pessoas começaram a citar e falar a fonte, falar de onde que elas encontraram aquela informação, em cima do que elas estão elaborando, mais tempo atrás. Nas ocultas eu vejo isso aparecendo mais na década de 70, final de 60 e tal. A galera tinha, ao mesmo tempo, uma despreocupação em falar da onde que ela desenvolveu um raciocínio e também uma intencionalidade de não citar as fontes. Tinha muito mais uma crença de que, essa informação é perigosa pra não sei o quê. A galera não revelava mesmo. Isso é muito novo. Então, muito do que a gente vê de produção esotérica ocidental, desde que essas traduções foram pro latim até hoje, passa pela Tábua de Esmeralda sem falar que passa. Não, veja que louco, né, que a gente tá falando. Primeiro é que procura-se uma legitimidade em alguma divindade ou em alguma mitologia antiga. E a segunda coisa é, vou esconder porque vai ser um mistério da nossa tradição, ou enfim... Exato. Mas eu acho que também tem uma questão meio prática, né? Você não tinha esse acesso a texto, né? Tinha uma tradição que às vezes nem se comunicava muito com a outra. E, o conhecimento que eu sei é esse. Então, meio que o detentor do conhecimento... Não, as pessoas tinham acesso a texto, sim. Tinham acesso. Mas o texto a que elas tinham acesso não falava também de onde vinha, né? Ah, entendi, né? É uma bola de neve. Não tinha essa preocupação mesmo. De fato. Assim, poucas pessoas desenvolveram alguma coisa esotérica realmente inovadora. É realmente muito raro isso, até hoje. Todo mundo bebe de alguma fonte. E muitas vezes essa fonte é escrita. Até dentro de conhecimento de ordem e tal. Tem documentos
informa tudo isso, porque é muita informação. É muita informação. Ninguém tem memória pra decorar tudo isso. E como um estudante, assim. Pode ser que a pessoa, depois de 20, 30 anos praticando, ela aprenda tudo aquilo ali de forma muito natural. Mas pra pessoa estudar, ela precisa de texto. Texto é fundamental. Não, mano, os rabinos dedicados ali a 1, 2, 3 textos só e passa a vida inteira estudando aquela porra, não... Tipo, imagina um cara que tem acesso a conhecimento de locais isolados da Ásia e de coisas que estão aqui hoje, coisas que estão nascendo agora. Não, é um negócio virtualmente impossível. Não, assim, vou dar um exemplo prático. Você tá num currículo de estudante de uma Golden Dawn da vida. Logo de cara você tem que aprender sobre cabala e alfabeto hebraico. Como é que você vai fazer isso sem texto pra estudar? Não tem um professor no teu calcanhar o dia inteiro falando, é assim, não, você fez errado. Tem que ter texto, tem jeito. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Lembrando, essa gravação hoje não teve live, porque foi a segunda gravação da semana e a gente tá meio cansadinho aqui no final de semana. Mas lembrando que a maioria das nossas gravações agora estão com live, então apoia.se/confidencial. Para além de tudo, vocês participarem aí do nosso grupo secreto e mais um monte de coisas legais. Vão lá ver as metas e recompensas. E gostaria muito de agradecer você que ficou até o final desse podcast. Essa mesa maravilhosa. Murilo e Vinícius são aí da casa. Raquel, onde o pessoal te encontra? Eu acho que no Instagram e, sei lá, no YouTube, mas eu acho que o Instagram é mais fácil, que é @ferrazr. Curto magia, teatro e música. E é isso. Perfeito. Não segui a Raquel no Instagram, hein? Tô indo seguir agora, hein? Tem Twitter também, mas eu não frequento muito, mas acompanho os meus amigos, porque tenho amigos, assim como você, Andrei, que fala muito. Hoje você me espancou aqui hoje, Raquel. Mariana, Flávio Watson, falam bastante, acompanho vocês. Aí lá no Twitter eu sou @xícaras. Isso. Então é isso, gente. Novamente agradecer essa mesa maravilhosa e aquilo. Não olhem para trás. Mas não a ponto de não curtir, né? Ô, André, eu sinto pena de você, desculpa. Mas você tá perdendo uma grande parte da vida. Não é a primeira pessoa que me fala isso. Então tá tudo bem. Entra na fila. E eu assim, sendo bem honesto, assim, eu gosto de música, etc e tal. Eu só não sou exatamente muito versado, né? Eu sou muito... Né, eu tenho um paladar infantil musical, né? Eu gosto de poucas coisas, né? Muito restrito, etc, né? E eu música nem falo de anime, muito, né? Eu gosto muito. Ele tem vergonha de falar, mas é música de anime. O Andrei gosta de J-Rock e fica com vergonha, só isso. Mas ele gosta de música assim. Não, cara, eu tenho uma coisa muito interessante que é o seguinte. Todas as pessoas que eu conheço me influenciam musicalmente de uma certa maneira. Isso eu acho um negócio muito interessante que eu gosto da maneira como eu me relaciono com algumas pessoas, assim. Do tipo, eu gosto realmente de perguntar pra pessoa, cara, o que tu escuta? Sei lá, tô com uma pessoa em casa, né, numa festa, etc. Cara, o que vocês acham e tal? E a parada hoje em dia, né, é um pouco mais fácil hoje, porque fica ali o registro do que a gente escutou. E às vezes eu fico voltando ali, não necessariamente são músicas de festejos, óbvio, né? Mas às vezes eu falo, cara, qual é a banda, qual artista que você curte? E é muito interessante que, ao mesmo tempo que eu entendo, né, a fala da Raquel, eu acho que isso também me dá uma oportunidade de conhecer muita coisa maneira após o que muita gente conhece, né? Que às vezes muita gente conhece coisa na adolescência, etc. Aquela sensação do tipo, eu adoraria conhecer pela primeira vez. Eu acho que eu tô tendo a oportunidade de conhecer muitas coisas pela primeira vez depois. É porque eu acho que eu fiz uma curva ali na adolescência, né? A gente tá brincando aqui, música de anime, etc e tal. Mas eu fui o cara que o que dominava meus fones de ouvido era o podcast. Que é a mídia que eu me encontrei, etc, né? Hoje em dia isso já tá até mudando bastante, etc e tal. Andrei é jovem, gente. Eu sou um menino preso num corpo, né, que já tá lá mais pra lá que Bagdá, mas tá foda. Mas eu sou jovem, mas é interessante porque
Eu realmente... É por uma falta de ter ali uma certa troca que eu nunca tive na adolescência nesse sentido, né? Mas, enfim, não sei por que a gente entrou nesse assunto, pau no meu cu, enfim, foda-se, que eu gosto de escutar ou não, caralho. Mas, porra, Jorge Ben é uma coisa que eu aprendi a gostar muito, assim, através dos anos nesse sentido. E eu montei, pra vocês terem uma ideia, montei uma playlist no Spotify de City Pop só com músicas brasileiras. E é tudo música dessa época. Calma. Vamos lá, juventude. Que porra é essa? Cara, eu não sei explicar City Pop, mano. Isso aí é uma parada meio memética, meio... Não sei se é considerado um gênero de verdade, o que não é, etc e tal. É uma série... É uma espécie de gênero, subgênero, de umas baladinhas japonesas da década de 80... que é uma espécie... Eu vou explicar tudo errado aqui, gente. Vai ser muito interessante. Esse é o momento antropológico aqui dos ouvintes, das pessoas que estão aqui. Tipo, sabe aquela balada tipo de disco? Só que é mais down. É uma parada meio melancólica, assim. E isso caiu muito no gosto da garotada, né? Você tem grandes artistas aí do Japão que estão sendo resgatados aí nesse sentido. Que é um pouco, tipo... É total Tim Maia, por exemplo, né? Que é aquela coisa baladinha, dançante, mas é meio down. Não é um ABBA. Que tu, porra... se mata de dançar pra caralho, né? É aquele negócio de dançar lento, você tem aquela coisa que vai falar sobre vida, sobre amor, sobre essas coisas assim nesse sentido. Então, City Pop é uma parada nesse sentido. Ele é tipo um lo-fi, só que pegando a estética do Japão dos anos 80, assim. Sim. Eles também pegavam muito de jazz. Também. Sim, é isso que eu ia falar. Tem muita música negra. Só que ele dá um tempo, assim, ele é bem mais lento. E aí a galera faz também uns mashup com música brasileira e tal. Mas essa música que você ouve, você se sente numa megalópole sozinho, assim, tipo, mas tem um quentinho no coração. E ao mesmo tempo você tá num lugar muito grande à noite, meio que perdeu um tipo busão, assim, uma coisa nesse sentido. Às vezes essa parada não eu gosto... pra ser a trilha do Blade Runner, né? Que é só pra baixo. Não chega a ser o trilha do Blade Runner, não. Existe uma certa melancolia gostosa, assim, de autopiedade depois de você tomar um fora, mas você tá na cidade, você tem que curtir a cidade. E aí você não pode, a música não pode parar, e aí é isso aí. Eu acho que eu tô sendo muito específico. É tipo música da tela de espera do Gran Turismo, assim? Não faço a mínima ideia, bicho, aí eu já não sei. Cara, coloca City Pop no YouTube e desculpa pra você mesmo, cara. Vocês estão perguntando pra alguém que não entende música explicar um gênero musical que nem sabe o que é gênero. Tá? Não, eu sei, tenho certeza. Os ouvintes estão se amarrando, tenho certeza. Vai ter muitos comentários ali me sacaneando, isso é que eu sei. Mas... Eles vão te mandar, pede pros ouvintes mandarem o que eles estão ouvindo, encher o seu... Então, ouvinte, fica aqui a missão pra vocês. Qual música... Eu quero que vocês coloquem no Spotify. Não quero ninguém mandando DM pra mim, não. Não quero ficar respondendo DM dos outros, não. Coloquem aí nos comentários do Spotify que banda ou que artista eu deveria conhecer. Quem sabe eu faço uma thread no Twitter dando as minhas opiniões só pra deixar o pessoal rasgando o cu com a unha, porque eu não tenho base pra nada, né? Então eu vou dar minha opinião. Não. Tá muito barato, Andrei. Tem que fazer uma live. Tá muito barato. Live? Fazer um negócio, tem que fazer um react mais assim, mais efusivo. Cara, vai ser o react mais sem graça de todos os tempos. Eu vou ficar parado escutando o que tem aqui. É foda, porque tu precisa de uma certa alfabetização. É isso que é foda da arte, né? Tem um lance meio... Não sei se é óbvio que, né, tem coisas que penetram em você. Acho que Jorge Ben é uma dessas coisas assim, né? Frases soltas, maravilhosas. Mas, no geral, eu acho que a arte são interessantes porque você precisa, às vezes, de um certo letramento, né? Pra saber o que as pessoas consideram bom, o que é interessante e tal. Mas não sei, quem sabe um dia aí, vamos lá. A próxima meta do Apoia-se, eu vou colocar isso aí pra galera descobrir, me ver descobrindo esse universo musical. Mas, bicho, qual é a melhor... sei lá, qual é a música mais famosa do Guns N' Roses, cara? Sei lá quem é essa porra, não sei. Pra ter a noção, eu comprei a camisa não é Depeche Mode, aquela qual é o... Joy Division. Joy Division. Olha, eu confundo essas porra. É tudo a mesma porra. Música de gente triste do caralho. Comprei uma música... amiga, não fala isso. Você vai acabar com sua vida, sua chance de socialização. Eu sei. Rapaz, eu sei. Não, eu que gosto. Não, eu que gosto de gente alternativa. Eu tenho que fingir que eu gosto dessas porra, inclusive. Né? Mas o que eu tava? Eu tava no Pará, no meio de Colares.
tinha esquecido uma camisa. Falei, caralho, mano, eu preciso tomar um banho e trocar de roupa. Eu esqueci de uma muda de roupa em casa. Em casa não, né? Tinha saído de Belém do Pará, eu tava em Colares. E eu falei, caralho, era domingo, eu tava, me sentindo sujo. Entrei numa loja, tinha aquela camisa estampa da hora do Joy Division, que todo mundo usa, todo mundo adora essa estampa. Comprei, virou uma das minhas camisas preferidas. As pessoas olham pra mim. Já recebi declarações de amor falando, Andrei, você é o amor da minha vida, você gosta, você é fã dessa banda também. E eu falo, e eu gosto desse momento em que eu esmago um pouco a expectativa das pessoas, né? Eu gosto desse momento que eu falo, então, não faço a mínima ideia da música mais famosa dessa banda. Eu não entraria na galeria do rock. Com certeza não. Mas como eu tenho vergonha na cara, coloco umas coisas pra escutar, pra conhecer. E aí, falei, sou fã. Mas eu gosto dessas músicas de gente triste também, Depeche Mode, Joy Division, essas coisas aí do que o Flávio Watson gosta, essas coisas aí de gente triste. Eita, Flavinho, estão te citando aqui, hein? Eu gosto. As pessoas são da hora, né? Enfim, é isso. Por que eu tô falando de mim, gente? Vamos voltar aqui. Tem mais coisa pra gente falar desse disco, caralho? Por que eu tô falando de mim? Eu cansei de falar. Mas assim, ó, você tava falando, né? Essa música do... Lá vem o Homem da Gravata Florida. Agradecer essa mesa maravilhosa e aquilo. Não olhem para trás, pois a noiva do alquimista vai aparecer hoje em sonho pra você. Ó, eu tô muito feliz de a gente ter terminado o episódio sem falar de Dark, hein? Por que vocês De estão sempre Dark? falando de Dark? Não, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver? Com Tábua de O quê? Esmeralda, sim. A série Dark? Eu não vi. É, Peraí, devagar. a série Dark, aquela série alemã. Sim, Netflix. mas ela vai falar sobre viagem no tempo, não sei o quê. Certo, tudo é um... Ok. É muito inspirado. O cara lá tem uma tatuagem gigante da Tábua de Esmeralda nas costas. Ah, O que tá eu escrito não lembrava disso. o que tá escrito naquele portal lá É a Sic tábua. Mundus Creatus Est, que é uma frase da Por tábua. que você não ia falar essa porra, pronto. Vinícius? Por que tu Não, tá Não, porque feliz? não. Deixa pro extra aí, pro André. Vai ficar de esse isso aí. Ah, olha. Mas assim, teve coisas que a gente não falou, né? Tipo, mas também ficar muito grande, né? Ou vocês curtem esses grandes episódios? Eu não curto. Eu curto, o Murilo é que não curte. Né? Então sempre fica puto. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.